Olha, Medina, preocupa, mas assim, uma coisa é você ter uma interferência, vamos dizer assim, em um banco central emergente, no caso do Brasil, uma interferência política, como a gente já viu no passado, e o mundo sobrevive. Tá? É, como, por exemplo, foi na Turquia. Na Turquia foi uma bagunça, né? O próprio Erdogan, ele praticamente trocava de presidente de banco central, né? Assim como você troca, né, de carro. Então, o mundo, para alguns emergentes, né, ele sobrevive, continua tocando, né, suas economias. Agora, quando a gente fala do Fed, é complicado, porque a curva americana é a mãe de todas as curvas. Ela tem já essa denominação, porque ela praticamente é o benchmark da curva de juros do mundo. Então, uma interferência política no Banco Central, eu não colocaria essa palavra, né, do Goldman Sachs dizendo que, né, vê a independência do Fed sendo colocado de repente em xeque. Eu acho que independência dificilmente o Fed vai perder. Interferência é possível, mas mesmo assim, né, pegando, né, o paralelo entre interferência ou independência, ou seja, vai mandar ali na curva de juros. Obviamente, né, não vai ser como um emergente que você tem ali o solavanco nos ativos domésticos e segue a vida. Né? A curva de juros americana tem potencial para fazer com que todas as curvas no mundo inteiro sofram. Então, se eventualmente você tiver uma curva de juros que comece a precificar uma interferência por parte do Donald Trump na condução da política monetária, obviamente o mundo todo sofreria, tá, Medina? Mas, de novo, né, eu acho que olhando para esse resultado de uma interferência política no comando do Fed, não é uma situação onde ela consegue se perdurar por muito tempo. Né? O que eu estou querendo trazer de explanação até para o nosso telespectador? Qualquer interferência vai ser muito rápido precificado em todos os ativos do mundo todo. Então a pergunta é, numa atual situação de interferência política na condução da política monetária, e que, né, claramente vai ser impactado no mundo todo, o quão essa interferência ela vai perdurar? Então a grande discussão é se essa interferência acontecer, quanto tempo vai demorar para que nós tenhamos o taco do Fed, né? Uhum. Ou seja, o quanto o Trump vai recuar sobre a decisão de continuar interferindo no Fed. A gente sabe que isso já aconteceu diversas vezes, inclusive quando a gente está falando de taco trading, que é o recuo do Donald Trump sobre as suas decisões comerciais, e que pode acontecer também caso, né, você tenha um mundo todo sofrendo com a curva de juros sendo, né, impactada por uma interferência do Trump na condução da política monetária. O Fernando comentou aqui, e é algo que eu também enxergo, né, que parece que não é que o Trump queira demitir o Powell, mas sim forçar para que o Powell peça demissão. Isso. Pouco provável, viu, Medina? Eu acho que o presidente do Fed, ele vai sempre honrar justamente essa visão de independência, né, da instituição. Automaticamente, se você tem um Jerome Powell saindo do cargo, né, exatamente antes do final do seu mandato, e sob ataques, né, agora, né, tanto do Scott Bessent também como do Donald Trump, os mesmos efeitos de uma nomeação por um presidente e que sofra interferência, o impacto vai ser o mesmo dele sair agora. Tá? Então, é muito ruim para a instituição do Federal Reserve. Então, acho que é pouco provável que o Jerome Powell, por iniciativa própria, tá, saia do cargo. Podem, de repente, sacá-lo do cargo? Aí já é outra conversa. São 3 horas e 49 minutos, o Ibov na estabilidade, mas tocando mínimas do dia, 134.081 pontos, pressão ali do setor financeiro, Itaú caindo 1,5% agora aos R$ 34,95 na sessão de hoje. Bom, Alex, mudou aqui o cenário, né? O dólar tá estável agora, o Ibov tá zerado. Falta de catalisador para essa terça-feira para explicar essas movimentações de agora, o Alex? Ou tem algo a mais? O Medina, a bolsa até estava, né, performando até com um movimento de melhora interessante,
o que a gente percebe é que muitas vezes o próprio movimento do dia ele não consegue se sustentar, né? E, na minha visão, por que não consegue se sustentar? Por conta da ameaça na própria sexta-feira, né? Nós tivemos, agora me fugiu o nome da pessoa, né, que acabou dizendo que o Brasil ia ter uma longa semana pela frente, né, que seria justamente essa semana. Então, acho que o mercado, durante o dia, até consegue, né, muitas vezes, tradear alguns catalisadores que ele entende como sendo trigger de melhora, né? O próprio dólar. Nós tivemos um dólar que, no começo da manhã, foi muito, né, embalado pela queda do DXY. Então, quanto mais saíam notícias sobre a possibilidade do Jerome Powell ser realmente investigado pelas reformas, né, que foram feitas no edifício sede do Fed, né, mais esse dólar escorregava. Quanto mais você tinha, né, o Bessent atacando a figura do Jerome Powell, mais esse dólar escorregava. Então, e o dólar aqui conseguiu, né, ter essa aderência ao externo. Só que, obviamente, né, quando você vai chegando no final do dia, os receios de que você pode ser surpreendido por alguma cartinha adicional, até porque você teve, né, justamente a ameaça na sexta-feira, acaba pesando na reta final dos negócios, né, Medina? Perfeito, o Alex. Bom, e antes o Ibov estava sustentando, ele só não está caindo mais, o Alex, porque a Vale está subindo 3%, 57,68. Eu queria te ouvir sobre esse cenário de minério de ferro e de China, né? Esse grande projeto de infraestrutura que tem colocado o minério de ferro no maior patamar há semanas. Desde fevereiro a gente não via o minério nesse patamar. As dúvidas em relação à China cessam por conta desse projeto? Como que você enxerga isso e esse ânimo que o mercado trouxe, Alex? Não, eu acho que assim, né? Vamos voltar um pouquinho, né, no tempo. E a gente vai lembrar que o que fez com que o minério de ferro até conseguisse sair daqueles patamares perigosos de 90, 92 dólares foi justamente a medida que o regulador chinês teve sobre o setor de mineração, onde ele enxergava que precisava ser estimulada a competição no setor e ele ia praticamente mexer em alguns estoques, né, de algumas empresas que tinham um estoque muito grande da parte de minério de ferro. E de lá para cá, o minério veio galgando altas, né, sequenciais. Em algum momento você teve, né, realizações pontuais, como é natural, né, depois que você tem altas seguidas. Só que essa notícia, né, de da construção de uma hidrelétrica gigantesca do porte chinês acabou pegando também um pouco do técnico um pouco mais vendido. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Você teve, por exemplo, o segundo vencimento futuro do minério de ferro abrindo mais do que os 105 dólares, enquanto que o à vista estava em torno de 100 dólares. Sendo que antes até mesmo desse movimento do regulador chinês em estimular a competição interna sobre o minério e que poderia impactar os estoques, você tinha o contrário. Você tinha um preço, inclusive, do futuro segundo vencimento, trabalhando abaixo, inclusive, do spot. Então você percebe que nesse cenário já de abertura por conta das medidas do regulador chinês, o diferencial do que era no passado e a abertura positiva da curva entre o minério futuro e o minério à vista, já tinha alguns participantes enxergando que já era algum ponto de você tentar buscar o fechamento dessa abertura entre o futuro e o spot. O que aconteceu foi que essa notícia da construção da hidrelétrica nos padrões chineses acabou pegando justamente quem entrou apostando nesse fechamento, inclusive do preço futuro para o preço spot. E aí você teve um pouquinho mais de stop técnico. Provavelmente você ainda vai ter ainda alguns resquícios desses movimentos mais técnicos. A gente deve ver ainda mais stops, principalmente no mercado futuro, tá, Medina? E a Vale vai acabar surfando, né? Porque o preço para ela é o mais importante. Independente se foi um stop porque acharam que esticou demais, né, o diferencial entre futuro e spot, ela surfa um movimento que tanto faz. Se é por demanda, se é por stop técnico, para ela o interessante é o preço de tela.